Pessoal, tudo certo? Vamos aí dar início a mais uma aula de matemática. Meninos, na aula de hoje a gente vai estar falando sobre volume, tá? Mas a gente não vai estar falando sobre o volume relacionado aos sons, e sim sobre o volume relacionado ao espaço que as coisas ocupam, né, nos ambientes, né? Temos aí na nossa imagem, né, três garrafas de água. Temos a garrafa da medida de 1 litro, a da medida de 2 litros e a garrafa maior, que mede aí 5 litros. Né? Então, dessa forma, o volume de cada uma delas é diferente. Né? A garrafa de 1 litro possui um volume menor do que a de 2 litros, que também possui um volume menor que a da garrafa de 5 litros. Ou seja, na garrafa de 5 litros, comporta-se uma grande quantidade, né? Quantidade maior do que nas outras garrafas. Né? Ela comporta mais volume que as outras garrafas. Beleza? Então é sobre isso que a gente vai estar falando na aula de hoje, sobre o volume dos objetos, tá certo? Então olha só, como a gente comentou aí, né? A garrafa de 1 litro comporta menos litro, garrafa de 2 litros, e ambas comportam menos litros que a garrafa de 5 litros. E aí, pessoal, a gente tem que refletir o seguinte, né? A gente tem que compreender que às vezes as medidas, né, elas não serão sempre dadas com a única unidade. Como assim? Temos diferentes unidades para tratar sobre volume, tá certo? Vamos estar falando na aula de hoje sobre duas que são muito utilizadas, sobre o litro e sobre o mililitro, né, chamado também de ml. O litro é representado pela letra L maiúscula, né? E temos o mililitro, né, representado pela letra ml, tá certo? Para se ter 1 litro, né, para se ter 1 litro, é necessário que se tenha 1000 ml, ou seja, 1000 mililitros, certo? Então, qualquer medida, né, que esteja abaixo de 1000 ml não é maior que 1 litro, certo, pessoal? Temos aqui diferentes garrafas, né, de diferentes tamanhos, né? Começa aqui nessa de 60 ml, passa para 125 ml, 250 ml, 500 ml e 1000 ml. Então, 1000 ml, pessoal, é o mesmo que 1 litro, tá certo? 500 ml é metade de 1000 ml, concordam? Quando você tem 500 mais 500, você tem 1000, né? Então, 500 ml é o mesmo que meio litro, certo? 500 ml é o mesmo que meio litro, né? 0,5 litros. E aí, e assim por diante, tá certo, pessoal? Então, como a gente comentou, né, é necessário ter 1000 ml para você ter 1 litro. Né? Então, a gente tem que compreender como realizar essas transformações, porque às vezes você quer uma medida em litro, mas ela está em ml. Às vezes você quer um recipiente, né, quer saber quanto que comporta um recipiente que está em ml, mas às vezes ele está em litro. Né? Então, você tem que compreender como realizar essa transformação. Isso é muito importante. Está muito presente no nosso dia a dia, né? Quando você vai comprar um Guaraná, por exemplo, quando você vai comprar, às vezes, é, algum composto aí que esteja presente no processo de limpeza, né? Como sabonete, como sabão líquido, né? Como a Quiboa, né? Que é água sanitária, entre outros aí, você tem que compreender, né, a quantidade que você está comprando, se essa quantidade é em mililitros, né, se é em litros. Então é importante a gente saber realizar essa transformação de litro para ml, tá certo? Então olha só, muita atenção nesse instante. Para você transformar uma medida em ml, né, em mililitro para litro, né, em ml para litro, é necessário dividir essa medida em ml por 1000. ml para litro divide por 1000, tá certo? E para o contrário, né, para você transformar de litro para ml, aí você multiplica por 1000. Litro para ml multiplica por 1000. ml para litro divide por 1000. Certo, pessoal? A gente não pode confundir esses dois aí, tá?
Então, olha só uns exemplos aqui de transformações de litro para ml, de ml para litro. Quanto que é, né, 2,5 litros de suco em ml, né? Basta a gente multiplicar o 2,5 por 1000, certo, pessoal? Né? Litro, a gente transforma litro em ml multiplicando por 1000. Então, 2,5 vezes 1000 dá 2.500 ml. E às vezes você tem então um refrigerante, né, que está em 1.250 ml. E você quer saber quanto que é essa medida em litros. O que você faz? Aí você divide, né? Porque é o contrário. Ml para litro a gente divide por 1000. Então 1.250 ml dividido por 1000 vai dar aí 1,25 litros. Certo, galerinha? Então olha só, aqui temos outros exemplos, né? Quantos litros tem em 5 garrafas de 500 ml? Então olha só, aqui a gente tem um probleminha mais bem elaborado, né? Quantos litros tem em 5 garrafas de 500 ml? Primeiro passo, pessoal, é multiplicar, né, esses 5, né, ou seja, 5 garrafas pela quantidade, né? Uma garrafa vai ter 500 ml. Então você multiplica os 5 vezes 500 para você conseguir aí saber quanto de ml você vai ter ao todo com essas 5 garrafas, certo? Então 5 vezes 500, né? 5 é as 5 garrafas vezes os 500 ml, que é a capacidade de cada uma, deu aí 2.500 ml, 2.500 mililitros. O que a gente faz então com esse número depois? Aqui a gente tem um número, né, que está na unidade em ml, mas a pergunta foi feita em litro. Então a gente vai ter que transformar essa quantidade em ml para litro. O que a gente faz então? A gente divide por 1000, certo, pessoal? Então 2.500 ml dividido por 1000, aí 2,5 litros, certo? Aqui temos um outro exemplo, né? Quantos litros tem em 6 copos de 200 ml? Primeira coisa que a gente faz, a gente multiplica a quantidade de copos, né, vezes o quanto cada um desses copos comportam em volume. Então 6 vezes 200, a gente fez aqui, ó, deu 1.200 ml. Aí depois, né, que a gente tem essa medida em ml, né, porque a pergunta foi feita em litro, para a gente passar para litro, a gente divide por 1000. 1.200 ml dividido por 1000, 1,2 litros, né? Então, olha só, aí aqui, pessoal, a gente tem uma outra circunstância, né, um outro exemplo, e a gente aprende a calcular o volume, né, de um determinado objeto, tá certo? Então, olha só, como calcular aí o volume de um paralelepípedo, né? A gente tem aí, né, esse cubo, né? Como que a gente calcula aí o seu volume? O que a gente faz? A gente multiplica as suas 3 dimensões, tá certo? Temos aqui a base, temos aqui a largura e temos a dimensão da altura. Então a gente multiplica o 4, né, vezes 4 vezes 4. Se fosse um outro objeto como o retângulo, né, mas tem que ser aí um paralelogramo, né, tem que ter aí suas medidas, né, quadriculares, tá certo? Porque cada volume, dependendo do objeto, é calculado de uma forma. Então aqui a gente tem, né, o nosso cubo, que é calculado dessa forma. A gente multiplica as suas 3 dimensões. 4 vezes 4, que a gente multiplicou aqui, deu 16. Ó. 4 vezes 4, 16. E aí 16 vezes 4, né? 16 vezes 4 deu 64 centímetros ao cubo. Tá, pessoal? Algo importante aqui, ó. Quando a gente for dar o volume, né, de determinado objeto, na sua capacidade em volume, a gente tem que falar esse volume ao cubo, né? Porque temos aqui 3 dimensões. Ao cubo significa esse 3 aqui em cima, tá certo? Então, temos aqui novamente, né, retomando, temos aqui um cubo, né, em que suas 3 dimensões medem aí 4 centímetros. E quando a gente multiplica, né, uma dimensão pela outra, aqui buscando encontrar o volume desse objeto, a gente chegou aqui, né,
o resultado 64 centímetros ao cubo. A medida está em centímetros? Está em centímetros, então a gente mantém. Como um multiplicou pelo outro aqui, pessoal, a gente tem que, né, colocar ao cubo, tá? O volume é sempre dado ao cubo, certinho? Esse volume, dependendo da unidade, né? Ele pode ser centímetros ao cubo ou metros cúbicos, né? Centímetros cúbicos ou metros cúbicos, tá certo? Voltando então, esse nome cúbico está relacionado aqui com a questão do volume, né? Que tem aqui esse número 3 aqui em cima. Então, quando temos aqui esse número 3 aqui em cima, né, a gente fala que é centímetros ao cubo. Se for apenas o m, né, significa que é metros cúbicos. Tá certo, pessoal? Tranquilo? Então, essa aí foi a nossa aula de hoje, né? Um grande abraço a todos, até a próxima. Qualquer dúvida, estamos à disposição.